Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Tudo Rafael. bem? Oi, gente. Eu vou compartilhar a tela para a gente dar início, né, ao nosso encontro 3, tá certo? Tá certo. Tá Eu acho certo. que já está compartilhada a Já tela tá? inicial. Ah, pronto. Qualquer coisa se parar, vocês me avisem, tá? Tá bom. Então, né, como a gente sabe, eu sou Maria Rafaela, sou agente Ali. Estou aqui para a gente dar continuidade à nossa jornada. Hoje vai ser nosso encontro 3. Nesse encontro, que é para ser presencialmente, mas por causa da pandemia a gente vai fazer de forma virtual, né? Eu já mandei o material para vocês, vocês vão preencher esse material e a gente vai discutir sobre ele. Por enquanto, eu vou mostrar aqui para vocês como vai funcionar esse preenchimento. E se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver alguma coisa para falar, é só me dizer, tá? Certo. Certo. Então, o encontro de hoje é basicamente para a gente fazer um mapeamento do problema e o plano de ação. Mas o que é o mapeamento desse problema? A gente vai identificar na empresa de vocês quais são os principais problemas que vocês estão enfrentando hoje. E o plano de ação, a gente vai, além de elencar esses problemas, escolher um para trabalhar Hum, e discutir quais são as ações necessárias para sanar esse problema, tá certo? entendi. Então, a gente vai começar pela priorização de problemas. Deixa eu passar. Nele aí a gente tem três etapas, né? O primeiro é o problema que vocês vão discutir quais são entre vocês aí, a equipe de vocês, e quais são os problemas que a gente vai poder trabalhar, o que a gente está identificando na empresa e quais são assim as possíveis soluções para eles. Certo. Depois a gente vai avaliar o impacto desses problemas no custo, né? O que é que está levando no custo da empresa. E o terceiro é o que está impactando no faturamento. Então, quais desses problemas aumenta o faturamento da empresa, né? Ou está impactando para o Uhum. faturamento não crescer. Rafaela, eu fiquei com uma dúvida Diz, nesse diz. ponto. Como você já tinha passado o link para a gente, né? Eu dei uma Uhum. olhada nesse material e da forma pra até entender como era que a gente ia precisar preencher, e eu fiquei em dúvida. A gente vai elencar alguns problemas, inclusive a gente já tinha debatido um pouco antes, que como sabia que a gente ia ter que precisar desses problemas, eu e o Emerson, a gente já alinhou alguns pontos que a gente acha crítico, né? E aí eu fiquei em dúvida sobre se esses pontos eles vão ter impacto necessariamente nos custos e no faturamento ou não. Depende, a gente vai analisar cada problema e aí vocês vão dizer se esse problema ele está impactando tanto no custo quanto no faturamento ou só se ele está impactando apenas no custo. Né? Entendi. Eu estou gastando muito nele, mas ele não está diretamente ligado ao meu faturamento. Assim, não faz parte de uma grande porcentagem do meu faturamento. Aí vai depender muito do problema que vocês identificaram aí, Ah, tá? entendi. Então é por isso que tem essa escala, né? Se ele impacta Exatamente. alto, médio, baixo ou se não tem nenhum impacto. Então a Justo. gente vai ter que preencher tanto na escala no impacto de custo quanto no faturamento os mesmos problemas, pelo que eu entendi, né? Exatamente. Vocês podem identificar um problema que ele tem alto impacto nos custos e colocar alto aqui, mas que no faturamento ele não tem nenhum ou tem um baixo impacto. E aí a gente vai identificar isso na hora. À medida que vocês forem preenchendo, a gente vai debatendo, tá? Ficou Entendi. mais alguma dúvida nessa questão? Posso Não, passar até para a agora próxima? pode passar. É. Ah, Avançar. tá. Então, nessa priorização de problemas é que a gente está trazendo um exemplo, tá? Que seria de um restaurante. Eles identificaram esses 5 problemas que está aqui nos post-its. Aí tem, por exemplo, insumo com data vencida no estoque, desperdício de insumo, cozinha com layout confuso, demora na preparação dos pratos, muita sobra de comida nos pratos que retornam. E aí, esses problemas, lógico, vocês vão trazer para a realidade de vocês, e pode ser o problema que vocês conseguirem identificar, por exemplo, seja no layout da construção de vocês, na forma como está construída, se impacta em alguma atividade, tá? Se não está bem distribuído e vocês não conseguem desenvolver aquela atividade de forma bem feita, seja no processo, durante o período
de serviço, vocês estão identificando algum problema na hora dessa prestação com um colaborador, ou pode ser na hora da rotina, por exemplo, uma rotina administrativa, enfim, vocês vão me dizer qual é o problema. E aí, como a gente tinha falado anteriormente, Elaine, esse problema a gente vai elencar ele tanto para os custos quanto para o faturamento, tá? Ah, entendi. Consegui perceber aqui que os 5 problemas estão destrinchados com mais impacto, maior impacto para o menor impacto, isso. Tanto em relação ao custo quanto em relação ao faturamento. Entendi. Emerson, você entendeu também? Entendi perfeitamente. Eu já tinha realmente refletido com a Elaine sobre possíveis identificação de problemas, né? Eu quero realmente ir na prática agora no exercício. Ah, tá certo, então. Eu vou passar para o próximo slide aqui, tá? Tá. Então, a partir dos problemas que a gente identificou, ou vocês identificaram e eu vou escutar, a gente vai trazer um único problema aqui, que vocês vão definir qual é, tá? E dele, a gente vai fazer uma pergunta-chave, eu vou fazer essa pergunta e a gente vai buscar um resultado esperado para quando a gente aplicar a ação corretiva e saber o que é que a gente está esperando dessa ação, né? Por exemplo, se eu volto aqui... Eita, sumiu. Mas se eu volto e eu tenho insumo com data vencida no estoque, ele é um principal problema para mim. Então, qual é a solução para isso? Por que isso está acontecendo, né? E aí, e quando eu encontro uma solução, o que é que eu espero dessa solução? Eu espero uma venda maior, eu espero um cliente satisfeito, eu espero o quê? Um estoque que tenha um prazo maior para eu trabalhar com ele. E aí a gente vai, de acordo com o problema, fazendo a pergunta-chave e elencando qual é o resultado que a gente espera disso. Entendi. Que é justamente aqui, né? Aí ele bota aqui, por exemplo, demora na preparação dos pratos. Aí qual seria a pergunta que a gente tem que se fazer? Existe monitoramento de tempo de preparo desse prato? Como é que está mapeada a etapa de preparação desses pratos? Como é o acesso ao insumo utilizado para a preparação diária dos pratos? E aí, a partir dessas perguntas, a gente vai já começar a pensar um pouco na solução, mas o que é que a gente espera com uma solução implantada para esse problema? A gente quer a redução de reclamação de clientes. Eu não quero que o cliente espere muito e não quero que ele tenha muita reclamação a fazer para o meu restaurante, tá? Entendi. Então, aí, pronto. Aí, depois dessa etapa, a gente vai para o plano de ação, né? A gente, lembrando a vocês que desses problemas que vocês apresentarem, a gente vai trabalhar com um único problema que vocês vão definir. E aí a gente vai fazer um plano de ação para esse problema. Então, esse plano de ação é uma ferramenta utilizada para definir as ações que devem ser realizadas, com metas e objetivos, apontando os responsáveis para desenvolver cada uma delas e acompanhar seu andamento, né? Assim, a gente pode atingir os melhores resultados. E aí, esse plano de ação geral, ele vai ser dividido e a gente vai preenchendo, vocês vão preenchendo e qualquer dúvida eu vou ajudando vocês. Então, ele é dividido em tema, ação, tipo de ação, indicador vinculado, responsável, forma de viabilizar, data de início, data de conclusão e o status dessa questão, tá? Eu fiquei com uma dúvida. O que seria esse plano de ação? O plano de ação é o que a medida que a gente vai tomar e como ela vai ser empregada para a gente solucionar aquele problema principal que a gente detectou. Tá? Então, a gente não vai trabalhar nos cinco pontos, por exemplo. Se a gente deu como exemplo 5 problemas, a gente não vai fazer plano de ação para os 5 pontos. Não, Elaine, a gente não vai trabalhar, a gente vai escolher um só. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes tem mais de um problema que a gente queria sanar, mas, assim, para a gente ter um controle e uma ação realmente efetiva, a gente precisa elencar apenas um, até porque demanda tempo, demanda uma dedicação por parte da empresa e também minha, enquanto Ali, de poder acompanhar de forma precisa todas as etapas com vocês, tá? E mensurar isso também de alguma forma. Então a gente escolhe um e trabalha. Sim, fala. Então é a importância da gente escolher o maior problema mesmo, aquilo que a gente precisa urgentemente de solução, né? Verdade. Tá. Pronto. E aqui tem a destrinchando o tema, e se vocês preferirem, eu posso ir explicando à medida que vocês forem preenchendo, para não ficar uma apresentação muito longa e a gente perder tempo aqui, enquanto a gente já tem que estar fazendo o preenchimento desses dados, certo?
Entendi. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Hum, Eu posso compartilhar minha tela, porque eu vou preenchendo aqui os problemas, e aí você vai ajudando a gente nesse norteamento de como a gente finaliza essa etapa do nosso encontro 3. tá Tudo bem? certo. Pronto. Eu vou encerrar o meu compartilhamento aqui. Deixa eu abrir aqui o meu. Parou de aparecer a tela para vocês? Parou, parou. Claro, sim. Vocês estão vendo alguma coisa minha? Tá, a sua tela. Aquele material que recebemos, ok. A gente recebeu, deu uma olhada aqui no material, viu que a gente, depois desses 3 temas, ainda tem bastante coisa para preencher, né? Nessa sua plataforma. Então, assim, como é que a gente vai preencher essa parte aqui da aba problema? Posso abrir uma caixa de texto? Não sei. Ui, não sei. Tem uma caixinha de texto, tu abre ela. Tá vendo onde tem um T do lado disso? Pronto. Tem uma nota autoadesiva. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Para ver como é que ela vai ficar. Vai Pronto. aparecer um post-it aqui. Pronto. Eu e o Emerson, a gente tinha debatido um pouco sobre os problemas que a gente vem enfrentando no Hotel Bom Pra Cachorro, tá, Rafaela? E aí a gente chegou em alguns exemplos, assim, eu vou te dizer o que eu me lembro de problemas identificados. Na hora que a gente estruturou o plano, o layout da nossa empresa, a parte física, como a gente ainda não tinha tanto foco com o adestramento, a gente ficou apenas com 3 espaços para recreação de cães e não tem um espaço específico para adestramento. E aí, com a pandemia, a gente teve que incluir esse processo de adestramento para poder aumentar o faturamento um pouco, porque a gente estava vendo que isso estava tendo necessidade. E quando os responsáveis, os tutores dos cachorros, começaram a passar mais tempo com ele em casa, começaram a descobrir que eles estavam tendo dificuldade nesse alinhamento com os cães. E aí a gente começou a perceber uma demanda muito grande em adestramento. E aí, como a gente não tinha um espaço específico para adestramento, eu acho que isso pode ser citado como um problema de realocação, né, de reestruturação do espaço. E aí eu tinha pensado até no espaço recreativo, no espaço 2, que é o menor dos espaços. A gente tem 3 espaços, tá? E aí o espaço recreativo 2, eu acho que por ele ser menor, poderia ser destinado a esse tipo de atividade, porque aí não iria tomar tanto espaço do espaço recreativo 1 e do espaço recreativo 3. Um outro tipo de problema que eu vejo é Elaine, só um momento. Você não prefere já ir escrevendo, não, no post-it o problema? Certo. Eu acho bem pertinente, Rafael, a gente linkar esse problema, até porque é um tipo de produto e serviço que veio para ficar, a gente percebe que veio para ficar. Então é necessário realmente que a gente possa estruturar novamente e incluir um espaço ideal para isso, entendeu? Tá certo. Pronto, eu consegui colocar aqui. Criação de um espaço restrito para adestramento. Um outro problema que eu identifico, que a gente identifica, é que a gente tem uma alta demanda durante os finais de semana. E aí, durante a semana, a gente fica um pouco mais livre. E aí, como forma de aumentar o faturamento, eu penso que se a gente começa a receber mais, se a gente tem a capacidade, se a gente começa a receber mais cães durante a semana, a gente tem uma melhora aí no faturamento e tem um melhor aproveitamento do nosso espaço. Aí eu identifico como sendo outro problema Do layout. não, esse aumento de recepção de cães durante a semana. E seria
para fazer algum tipo de promoção, não sei, aí como a gente poderia pensar de uma forma de atrair mais a recepção desses cães durante a semana e não somente no final Ah, de semana. tá. Então seria essa procura por vocês mais aos fins de semana, né? É, Tá. deixa eu fazer aqui. Mas durante a semana, no caso, né? Aumento da utilização durante a semana, né? Isso. Queria tampar ali aquela imagem. Tentei puxar para o lado, mas não consegui. Aí eu vou deixar assim. É bom que fica colorido e aí na hora da gente elencar aqui fica mais fácil. É. Um outro exemplo que a gente teve que a gente elencou é o gasto excessivo com água. A gente vem tendo um gasto assim demasiado com água por causa da limpeza, né? A gente precisa fazer uma limpeza constante por causa das fezes dos animais, da urina. Então, assim, nem todo cão que a gente recebe, ele tem adestramento para fazer xixi e cocô no lugar certo. Então, a gente precisa estar sempre com a limpeza em dia para não gerar bactéria, para não gerar infecção e não um cão ter problema com isso, né? Uhum. Então, a gente está tendo um gasto super excessivo com água. A gente Tá. tem notado que esse aumento tem impactado Crescido. bastante. Vou acrescentar aqui. E como a gente tinha visto na outra reunião, vocês não fizeram nenhuma mudança com relação a isso, né? Não tinha nenhum tipo de prática sustentável aplicada ainda, não foi? Não tinha nenhum. Tinha. Não temos nenhum. Um outro ponto, acho que esse Emerson consegue explicar melhor, é da parte operacional, que a gente não tem definido quais são as atividades que cada funcionário vai precisar executar. Uhum. Acho que Emerson consegue É, eu explicar melhor. lembro. Vocês explicavam e entendia que eles já sabiam o que precisava fazer, mas não tinha esse reforço diário, né? Esse checklist diário. Isso. Tá. Não tem um manual prévio das funções estabelecidas para cada funcionário, entende? Então, a gente deixava realmente livre para eles, pela consciência que eles têm do que eles deveriam executar ali durante o dia. Eu acho que isso configura realmente um problema, uma vez que é importante a gente pontuar e definir, delegar as responsabilidades aí devidas. Eu coloquei aqui a elaboração de um manual de operação. Acho que dá para entender, né? É, no caso seria a falta desse manual, né? A falta. Falta. Que aqui seria a resolução, né? Falta. O funcionário. Vocês têm mais algum problema para Melhor pro apresentar? setor, não? Falta de Pode manual. ser. Vocês acham que a rotina que está sendo mais impactada está afetando todos os setores ou algum setor em específico? Se for um caso da empresa toda, então seria realmente esse manual de operação geral, mas se é um setor específico, seria o processo daquele setor, né? E aí vocês precisam me dizer qual seria o setor que vocês estão sentindo essa dificuldade. Eu acredito que seria importante fazer geral para todos os setores, porque aí, à medida que, por exemplo, se um funcionário pedir desligamento, a gente já fica com um manual fixo para o próximo funcionário que for entrar já entender como é que funciona aquele departamento. Eu acho que facilita, inclusive, para no caso de troca, né? Ela já sabe o problema e já sabe a ação que vai, então tá ótimo. É porque eu trabalhei um pouco com isso na época que eu fiz auditoria interna. Aí a gente trabalhava muito com esses manuais de operação. Tem mais algum problema que vocês querem colocar? O trailer. A gente, na pandemia, a gente mudou um pouco o foco, né? Ao invés dos nossos clientes virem até nós, a gente fez a aquisição, mas foi
em aluguel de trailer. Então, a gente alugou o trailer e esse gasto com esse trailer tá vindo, tá assim, muito pesado, sabe, no nosso orçamento. Tá. E aí, eu não sei se comprar o trailer seria uma solução adequada, repensar. Eu acho que o custo com esse trailer está sendo um problema, assim, hoje. Uhum. Tá afetando diretamente o nosso financeiro e isso pesa um pouco. Basicamente isso, não foi, Elaine, que pensamos em torno de 5 problemas. Ah, esse trailer ele não era comprado, eu achei que ele era comprado. Não, a gente não conseguiu comprar, né? Porque a gente gastou o capital todo praticamente na abertura da empresa. E aí a forma mais breve que a gente encontrou no momento foi alugar. Uhum. O que é nosso é a estrutura, entendeu? Que pode carregar nesse trailer para ser montada e ali conseguir atender, prestar o serviço. Uma pequena estrutura ali de cercado, essas coisas. Mas não tinha sido o trailer que tinha ajudado o faturamento de vocês, já que na época da pandemia as atividades tinham ficado um pouco restritas? Uhum. Foi também. Mas o custo com ele está sendo muito alto. Ele Muito alto, aumentou o né? faturamento, mas também aumentou o custo. Ah, Aí entendi. o nosso lucro diminui um pouco, sabe? Pronto. Então, Elaine, agora que a gente identificou 5 problemas, tá? Ou vocês identificaram, né, os problemas que estão afetando o hotel, a gente vai precisar elencar esses problemas no impacto dele nos custos. É o nosso próximo passo. E aí, o que Certo. seria? Se tem 5 problemas, a gente vai colocar de alto a nenhum o impacto desses problemas no custo. E aí eu vou pedir que vocês façam isso, tá? Qual o que está Tá. impactando mais no custo de vocês? Está impactando menos? Emerson, a partir dos custos, você acha que a gente está gastando mais com a água ou com o aluguel do trailer? Olha, tá aqui, tá numa balança igual para igual. Essa questão da água é constante. O trailer também veio para ficar, então o trailer também precisa ter essa manutenção de limpeza. Eu acredito que a água pode ser muito impactante aí. A gente não tem nenhum plano além do uso consciente, né? Mas a gente tem um grande desperdício aí que dá para ser pensado. A gente pode colocar os dois como alvo. Eu não sei se eu consigo copiar aqui esse post-it. Eita, Duplicar, né? duplicar. Teria problema em duplicar aqui o gasto como alto? Eu acho que vocês deveriam elencar que fique mais alto no custo, até porque a gente vai precisar identificar um único problema para trabalhar. Então, se a gente bota que os dois estão no custo alto, vai dar uma certa dificuldade mais na frente. Entendi. Aí você acha, Emerson, que a gente deve priorizar água ou aluguel? Nesse momento agora. O aluguel do trailer. Olha, eu acredito que uma ação ali, uma nova estruturação para controlar esse gasto de excessivo de água e visando a preocupação realmente aí com essa questão ambiental, entendeu? Entendi. Mas Vai, veja, como a gente tem 5 problemas e 4 medidas. Eu não sei se tem problema deixar 2 no mesmo problema. Você não consegue identificar o que está maior para o custo, então você coloca os dois e aí a gente vê o que está impactando no faturamento depois também. E aí a gente faz uma análise, tá? Tá bom. certo. A criação de um espaço restrito para adestramento, eu avalio que tem um impacto médio, porque se a gente faz um espaço específico, a gente consegue ter mais. A gente está deixando. Não é que seja custo, então acho que é o problema é faturamento, né? Que a gente está deixando de receber mais cães, então está impactando, deixando de faturar. Não seria tanto custo.
Seria mais impacto do faturamento. Seria faturamento. Não é? Já que vocês não estão gastando mais por não ter adestramento, né? Então ele fica como médio, baixo, fica como Eu o quê? acho que nenhum. Nenhum? Acredito que o trailer aí entra como um médio. O trailer. Não é alto o trailer? Gente, é aquele pensamento. Vocês estão gastando mais na conta de água ou tá gastando mais com o aluguel do trailer? Porque na relação do faturamento a gente vai pensar esse impacto no próximo passo, tá? Tá. Para resolver essa questão do gasto excessivo com água, a gente precisa reestruturar ou aderir a algum tipo de sistema, entendeu? Para reaproveitar muito. Isso requer um investimento relativamente alto também. Então, em escala, em aquisição de trailer ou essa ação com gasto excessivo de água, acredito que o trailer, no momento, está impactando mais. Mas aqui é para a gente identificar qual é o impacto hoje na nossa empresa. Qual dos dois está custando mais? E não qual dos dois alterar, buscar a solução que vai gerar mais custo, entendeu? Essa parte já está dando a solução para o problema. Aqui a gente ainda está identificando esses problemas, porque, como eu disse antes, a gente só vai trabalhar com um único. Então, eu preciso só que vocês elenquem, diga qual é o que está impactando mais no custo e no faturamento, e depois a gente escolhe um, tá? E aí a gente, a partir desse problema, vai pensar nas ações. Okay. Elaine, então a falta de um manual de operação fica aí como baixo? Eu acredito também. E esse aumento de utilização durante a semana, eu acho que não gera custo. O problema dele é faturamento, né? Verdade. Vou colocar ele aqui embaixo. Eu vou botar em cima dessa carinha. Tá. Tava tentando preservar a carinha, mas não rolou. O modo digital é assim mesmo, né? Se fosse pessoalmente, era mais fácil da gente organizar. Mas não tem problema, não. Eu tô apanhando aqui da telinha que ele tá rodando. Pronto. E a falta do manual, baixo. Pronto, acho que a gente fecha assim. Que o gasto excessivo com água tá tendo um alto custo, o aluguel de trailer, um médio custo, a falta de um manual de operação gera para a gente um baixo custo, porque assim, eu entendo que se a gente não consegue delimitar direito as atividades, a gente pode estar tendo algum custo aí por falta de problemas na operação mesmo dos funcionários. Não chega a ter custo nenhum. Talvez a gente esteja tendo custo porque justamente não existe esse manual de operação. Certo. E aí a criação de um espaço restrito para adestramento ainda não gera custo, né? E o aumento da utilização durante a semana não tem custo. Aqui acho que está mais relacionado com o faturamento. Tá. Então a gente finaliza, consegue fechar essa parte dos custos? Está todo mundo de acordo? Sim, estou de acordo. Tá? Então vamos para o faturamento. Isso. Aí agora a gente vai pegar esses problemas e identificar o impacto deles no faturamento. Certo. O gasto excessivo com água. Vou aplicar. Não tem impacto no faturamento, né? Porque ele não impacta. A água não impacta o faturamento. Vai impactar o lucro, né? Exatamente. Esse trailer, eu acho que tem impacto no faturamento. Porque se a gente não tiver o trailer, a gente não consegue faturar.
Exatamente. Então, acho que aqui um alto impacto no faturamento. A falta de um manual de operação, eu avalio que seja um baixo impacto no faturamento. Eu também penso assim. A criação de um espaço para adestramento, eu acho que gera um médio impacto no faturamento, porque se a gente consegue criar um novo espaço, a gente consegue aumentar, não é? O faturamento. Isso. E o aumento da utilização durante a semana, esse aqui tem alto impacto também. Se a gente consegue aumentar a utilização durante a semana, a gente consegue aumentar o faturamento, né? Está diretamente relacionado. Alguma observação, Emerson? Não, concordo com você, sim. Em termos de faturamento, essa questão do trailer é altíssima. É o que tem me preocupado muito, Elaine. A mim também. Mas também a questão do aumento da utilização durante a semana vai ter um grande impacto. E agora, Rafaela, o que a gente faz? Então a gente fechou, né? Os problemas, os impactos nos custos e no faturamento desses problemas. Agora eu vou pedir que vocês me digam um único problema ou o problema principal que vocês queiram trabalhar, que vocês acham que é o maior problema, que vocês estão tendo mais dificuldade, assim, maior impacto, seja no custo ou no faturamento, mas assim, aqueles que vocês elencariam como primordial para sanar hoje. Levando em consideração o impacto no custo ou levando em consideração o impacto no faturamento? Vocês que vão dizer. Qual vocês vão elencar aí a partir do que vocês acham que é o maior impacto hoje? Vocês querem trabalhar sobre aquele que está impactando nos custos de vocês ou no faturamento? Emerson. Oi. Diga. Vamos pensar. A gente está aí com a retomada da atividade, né, de forma considerável ainda, né? Não veio à tona ainda como a gente tinha planejado no início da empresa. A gente criou essa ideia do trailer para atrair mais o nosso público, mas também a gente percebe que o aumento da utilização durante a semana, atrair esse público também vai ser aí diretamente proporcional no nosso faturamento. Então, eu acredito, assim, que apesar do gasto excessivo com a água tá tendo um impacto muito grande nos nossos custos, por a gente estar no início de atividade, uma coisa que a gente deveria pensar agora em priorizar seria aumentar o faturamento. Isso. Apesar de eu achar muito importante essa história da gente reutilizar a água da chuva ou pensar em alguma outra forma de controlar esse gasto com água, eu acho melhor a gente partir para essa parte do impacto no faturamento. Então, na sua percepção, Emerson, você acha mais viável a gente avaliar e tratar, querer abordar agora com o Ali, o aluguel do trailer ou o aumento na utilização durante a semana? Olha, eu acredito que o aumento na utilização durante a semana pode vir a melhorar nosso faturamento e a gente conseguir comprar o trailer futuramente. Eu também concordo. Eu acho que vai resolver os dois problemas. Os dois problemas, exatamente. Então, a gente define aqui como um problema priorizado, Rafaela, o aumento da utilização durante a semana. Tá. Ok. Aumento da utilização, né? A gente está conseguindo atender a atividade, Rafaela? Tá, sim, eu vou só anotar, mas no final eu vou pedir que vocês me mandem preenchido, tá? Para ficar aqui e a gente, qualquer dúvida, vai trocando informações. Certo. Agora a gente vai passar para a próxima fase. Tá, posso mudar de tela aqui, né? Pode. Seria a pergunta-chave. Aí, Isso. o problema priorizado. Aqui é onde eu vou escrever qual foi o problema que a gente encontrou, não é isso? Exatamente. A gente definiu. Deixa eu escrever aqui. Só para vocês entenderem, tá? Essas perguntas-chave, ela tem como objetivo, identificar os desafios a fim da gente traçar um resultado final que se espera.
Então, a gente vai identificar aí qual é a origem desse problema, o que é que está acontecendo. Tá algum barulho para vocês? Uma criança chorando. Vou pedir desculpa por isso. Não se preocupe, não tá atrapalhando. É, normal. Home office, é assim mesmo. Tem como fechar a porta? Eu acho que abafa mais o som. A porta tá fechada. E a janela. Então vamos seguir, né? Já que não tem solução, a gente se adapta. Sim, a essas perguntas, a gente quem faz... É você quem faz, Rafaela? Me perdi um pouco. Você poderia voltar para aquela tela onde tem um modelo para a gente entender melhor o que são essas perguntas chaves? Tá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Tá. Deixa eu... Eita, não é esse aqui, não. Tá aparecendo alguma para vocês? Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Será que eu tenho que parar a minha? Agora tá aparecendo. Ah, é. Mas assim. Foi? Aqui. Foi. Tá, então, como eu falei anteriormente, o exemplo utilizado aqui nesse PDF, tá, foi o de um restaurante. Então, qual tinha sido o problema deles? Que eles elencaram como primordial, né? Seria a demora na preparação dos pratos. E aí, a pergunta-chave é: existe um monitoramento de tempo para o preparo desse prato? Como está mapeada a etapa de preparação desse prato? E como é o acesso aos insumos utilizados na preparação diária dos pratos? Eu vou querer que vocês falem novamente o problema. E aí a gente vai pensar nas perguntas, assim, para entender o motivo desse problema, tá? Tá. O problema é aumento da utilização durante a semana. Que a gente está com um problema... O problema da gente é que a demanda da gente maior é durante o final de semana. Então, a gente precisa pensar em algo que vá aumentar nosso faturamento durante a semana, para a gente poder aproveitar melhor nossa estrutura e tentar aumentar o faturamento, né? Peraí, eu não entendi. O aumento está sendo mais utilizado durante a semana? Não, durante o final de semana. O fim de semana. E aí a gente quer aumentar a utilização do nosso espaço durante a semana também. Ah, tá, agora eu entendi. Então, vocês querem que durante a semana tenha uma taxa de ocupação aí desses serviços, né, maior. Isso. Então, qual a pergunta-chave é: por que nos fins de semana essa ocupação ela é maior? Por que não está tendo essa procura durante a semana? O preço está diferente? O processo é realizado de forma igual? Eu queria que vocês se indagassem. É o que, Emerson? Eu acho que nossa divulgação tem um certo impacto, talvez. Tá, tu pode já ir preenchendo, Elaine, aí? Posso. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá. Elaine, se quiser também que eu preencha, viu? Você consegue compartilhar? Então eu vou pesquisar um pouco aqui. Tá. Você pode preencher o plano de ação. Certo. Só entrar no nosso Google Drive. Deixa eu ver aqui. Rafaela, eu ainda estou em dúvida. Não sei o que preencher aqui nessas perguntas chaves, porque a gente não tem diferença de preço durante o final de semana e durante a semana. Isso seria uma pergunta? Há diferença de preço entre o final de semana e durante a semana? Seria considerada uma pergunta? Pode perguntar. Eu preciso que, através da pergunta-chave, a gente consiga identificar, né, quais são os desafios que a gente está tendo, né, para poder traçar um resultado final esperado. Por exemplo, no caso aqui do restaurante, é saber essa questão do processo, do preparo da comida.
porque eles estão tendo muita reclamação dos clientes. E eles querem melhorar isso, eles querem melhorar esse resultado. Qual o resultado que vocês esperam quando sanar esse problema de vocês? A gente espera que o aumento da utilização durante a semana, né? Espera aumento do faturamento, aumento de captação de cliente durante a semana também, não só durante o final de semana. Então, já posso preencher aqui o resultado, né? Pode. Também. Aumento com as utilizações a semana. Assim, tá, então, assim, voltando um pouco para as perguntas-chave, eu acho que a gente pode se perguntar mais algumas coisas para trabalhar em cima das ações que a gente vai precisar realizar, tá? Certo. Então, não existe diferença nesse preço de final de semana, há uma diferença no tratamento dos animais nos fins de semana, por exemplo, durante o fim de semana vocês conseguem disponibilizar serviços diferentes daqueles que vocês usam durante a semana? Ou é só uma questão mais de divulgação? Não há serviços diferentes. O serviço é o mesmo, o preço também é o mesmo. Eu acho que... Não sei explicar. Talvez seja por causa das pessoas, né? Precisarem sair no final de semana e aí não querem deixar o cão em casa durante o final de semana todo só. E aí eu acho que a utilização é maior no final de semana por causa disso. E durante as pessoas, durante a semana é a rotina normal, mas não sei se tem essa diferença. Tá, mas me tira uma dúvida. Nesse caso, essa utilização que vocês estão querendo seria para creche ou a de recreação? Minto, o do hotel ou a de recreação? Seria qualquer uma das duas, Os né? dois, né? Seria para os utilização, dois. Os dois serviços. Eu acredito, Elaine, que podemos nos perguntar aí nessa questão se há algum atrativo diferente, algum atrativo com diferencial durante a semana para eles, entende? Isso, foi isso que eu escrevi agora, que Rafaela sugeriu. Foi. Se há diferença na prestação de serviço no final de semana. Certo. E a gente não tem, né, essa diferenciação. Talvez Não. a gente possa criar para a semana, durante a semana. Uhum. Então aí já seria uma ação para a gente trabalhar, né? Pensar, né? A gente vai pensar um pouquinho mais na frente. Então, basicamente, o problema seria essa diminuição, né? Que é o que vocês querem ajustar, querem aumentar a utilização durante a semana. A gente viu que através das perguntas-chave não há essa diferença de preço, não há diferença no serviço prestado, não há nenhuma reclamação por parte dos clientes nesse sentido também, né? Não há. Eu Não acho há, que né? é necessidade mesmo do público em aderir mais ao final de semana. Na minha cabeça, é a única explicação que eu tenho para esse caso. Certo. Então, o resultado que a gente quer com sanando esse problema seria o aumento do faturamento, né? Isso. Tá. Pronto. E uma outra pergunta que a gente pode fazer Eu acho que em torno a da divulgação. nossa... É o que, Emerson? Eu acho que é em torno da nossa divulgação, Elaine. Também acho. Isso. Como está o nosso plano de divulgação, né? De marketing, né? A nossa estratégia de marketing. Como está também a visibilidade da empresa. Ficou bom assim, Emerson? Como está a nossa estratégia de marketing e divulgação? Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Acho que finalizamos aqui o preenchimento. Deixa eu parar meu
E agora, Rafaela, o que faremos? Agora a gente vai para o plano de ação, tá? Essa questão aqui do resultado esperado, só tem respondido uma, né? Mas Vocês é só esperam mais de um resultado com essa ação? Porque eu acho que o resultado principal seria essa questão do faturamento, né? Principal, é isso? Só o Oi? resultado principal mesmo, que é para colocar. É. Ah, tá ok. Mas assim, se vocês quiserem elencar outra coisa que vão alcançar com essa mudança, né, com essa implantação das ações, fica à vontade. A gente pode colocar aqui um aumento de faturamento e aumento na satisfação de clientes, ou uma melhoria ou diminuição de algum custo. A gente pode colocar aí de uma forma breve também. Vocês querem colocar alguma coisa a mais? Não, acho que o impacto no faturamento é o mais apropriado. Então, tá. Tá, agora a gente vai para o plano de ação, tá? A gente vai conseguir tentar identificar as ações que a gente vai precisar implementar, ou no caso vocês, né? Enquanto empresa, e eu vou auxiliar vocês, para a gente atingir esse resultado esperado. certo. E aí o plano de ação é essa próxima. Mas você conseguiu abrir aí? Tô fazendo isso agora. Só um instante. Tá. Eu vou parar aqui meu compartilhamento, que a Emerson vai dar prosseguimento nessa parte do plano de ação. Tá bom, então eu vou dando uma explicadinha logo. Tá. Ele conseguiu, não foi? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Só o plano de ação, só essa planilha ou o quadrinho com a imagem de vocês? Não, tá, pra mim tá aparecendo o plano de ação mesmo. Ah, ótimo. Só o plano de ação. Era só para não Oi, atrapalhar Emerson, você. me tira uma dúvida. Se tu voltar aí uma página, aparecem as minhas informações já? Já. Aparece. Olha aí. É ótimo trabalhar na rede. Quando a rede pega direitinho, né? É. Pronto. O plano de ação, gente, é uma ferramenta que a gente utiliza para definir as ações que vão ser realizadas, certo? Então, através dela, a gente vai identificar as metas e os objetivos, vai dizer quais são os responsáveis para cada tarefa, né? Cada meta e objetivo desses, e a partir daí acompanhar seu andamento para a gente ver se atingir os melhores resultados. Certo. Vocês vão ver que o plano de ação ele tem algumas colunas que são de tema, ação, tipo de ação, indicador vinculado, responsável, forma de viabilizar, data de início, data de conclusão e o status dele. Eu vou pedir que a gente vá preenchendo isso e à medida que a gente for se encontrando, a gente vai dando essa atualizada. Vocês vão me informando como é que está esse status da ação, tá? Certo. E aí a gente pode identificar mais de uma solução para esse problema. E a gente vai elencando aí. Ok. Nessa questão do tema, a gente vai entender e vai buscar quais são as áreas de intervenção da inovação para melhoria na empresa. Então, se é finanças, se é gestão, se é uma inovação em processo, se é uma inovação em produtos, serviços, se tem que melhorar no marketing e vendas, se é uma prática sustentável ou uma transformação digital. Vocês querem ir preenchendo à medida que eu vou falando ou prefere que eu explique tudo e a gente volta? Acho que a gente poderia definir primeiro os tipos de ação, assim, pensar quais são as ações que a gente acha que vai melhorar, né? E depois a gente vê como é que preenche essas abas. Tá, então, qual é a ação que você pensa para o seu problema? Com base nessas perguntas-chave que a gente fez, a gente poderia fazer como plano de ação alguma promoção, né? Durante a semana, redução no preço durante a semana. É um exemplo. Um outro, assim, que me vem à mente é fazer atividades diferenciadas, promover Recreação? atividades, né? Promover um outro tipo de recreação durante a semana como forma de atrair e melhorar o marketing. Essas são as 3 coisas que eu penso com base naquelas perguntas-chave que a gente preencheu na aba anterior. Certo. Tá ficando bem pequeno aqui para mim. Não sei se tá.
Vou alterar. Tá bom assim? Uhum. Não, se para você, Emerson, a visualização ficar melhor, se tiver boa aí, tranquilo. É porque para mim, como tá compartilhado, tá bem pequenininho. Entendi. Não sei se eu consigo aumentar a tua tela aqui. É porque eu acho melhor deixar um pouquinho menor para não atrapalhar as outras As outras... colunas. Exatamente. Pronto. Ah, eu consigo botar a tela cheia aqui. Aumentou um pouco mais. Deixa eu... Só um momento, tá? Tá. Ui, desculpa. O outro que a gente tinha pensado foi o quê? Foi criação de tipos de recreação durante a semana, né? Recreações diferenciadas, alguma coisa assim. Atividades, criação de atividades. É, atividades recreativas diferentes, né? É isso, atividades recreativas é uma boa. Essa seria a segunda opção, não é isso? Não a terceira. Segunda opção de quê? É Né? com base nas Seguindo a prova, perguntas. É. Ah, tá. ok? Acho que dá para tu preencher a atividade, já que ficou cortado. Escrever completo. Atividades recreativas diferentes, ok. Isso. Um tipo de ação. Pronto. Aí eu acho que agora a gente precisa saber como é que preenche as outras colunas, né, Rafaela? Isso. Pronto. Então a gente identificou aí 3 ações, certo? Dessas 3 ações, eu vou pedir que na coluna de tema vocês já identifiquem como é classificado, se ela é na área de finanças, gestão, se é uma ação de inovação em processo, inovação em produtos e serviços, marketing, vendas, transformação digital, práticas sustentáveis. Eu acho que acredito que é financeiro aí, né? Financeiro. Financeiro. Ok? Tá. A segunda, então, seria inovação em serviços, por exemplo. Boa. Acho que atende. Financeiro, tá faltando um N. Vou acrescentar. Tá. Inovação. Inovação em produto e serviço, né? Vai ficar muito grande. Então, deixa só inovação em serviço se ficar ruim. Só se botar prod. Pequenininho. Deu certo. É. Só serviços financeiros. Isso. Pronto, não precisa se preocupar muito com esses detalhes na hora de preencher, não, que aí antes de vocês me enviarem, vocês podem fazer uma revisão disso. Para também a gente não se estender tanto na nossa reunião, né? Que eu sei que vocês devem estar cheios de coisa para fazer hoje. Então, aprimorar o marketing seria a questão de marketing e vendas, né? É. Vendas. Isso. Ok. Tipos de ação. O que seria esse tipo de ação? O tipo de ação vai ser a classificação da ação de acordo com o formato de execução, tá?
Então, essa ação é uma ação da própria empresa ou vocês vão precisar ter um equipamento para isso, vão precisar comprar alguma coisa, vão precisar de algum tipo de consultoria, de algum evento, vão implantar algum software? O que é que vocês precisam para essa ação? Qual é o tipo de ação que vocês vão utilizar aí? No caso, a primeira. Repete para mim, por favor, que eu não estou enxergando direito aqui. Qual é a primeira ação? O quê? Redução, né? Preço. Preço durante a semana. Seria, então, ação de promoção? Seria uma ação da própria empresa, no caso. Vocês não vão precisar contratar um serviço ou um equipamento para isso. Isso. Entendeu? Então, vamos colocar administração, então. Não, pode botar ação da própria empresa. Ok. A próxima ação, qual é? A criação de atividades recreativas diferentes. Então, seria também uma ação da própria empresa? Vocês vão precisar adquirir alguma coisa, alguma consultoria, algum software? Eu acho interessante consultoria, né? Uma consultoria. Consultoria de gestão, consultoria tecnológica, realizar evento. Qual seria? Consultoria de como realizar evento, né? Isso. Eu acho, então seria uma capacitação, no caso? Isso. Acho que se adequa. Uma capacitação, né? Vocês precisam um curso, talvez, para os recreadores deles, né? Ok. E aprimorar o nosso plano de marketing. Seria também uma ação da própria empresa. Uhum. Concorda, Elaine? Os serviços de terceiro, será que a gente fosse o caso da gente utilizar alguma... Contratar uma equipe de marketing para isso? Será? Seria interessante. Colocar a contratação de uma equipe especializada, tá? Tá, pode botar serviço de terceiros, mas tudo bem. Pronto. Indicador vinculado. Do que se trata? Tá, esse indicador vinculado, eu acho que vocês lembram da palestra, né, que foi o encontro passado, onde a gente indicava aqueles 3 indicadores, o de custos, faturamento e pessoas ocupadas. Então, eu preciso que nessa coluna vocês identifiquem qual vai ser o instrumento de medição para a qual essa ação vai estar vinculada, tá? E qual será impactado. É o custo, é o faturamento ou são as pessoas ocupadas? Certo. Acredito que a redução no preço é o custo. Uhum. Não, é o faturamento, né? Porque se a gente reduz o preço, a gente reduz o faturamento da empresa. Isso, que aí vocês não vão estar gastando nada com a redução do preço, né? Durante a semana. Então, a gente vai analisar para esse o faturamento. Para a criação de atividades, a gente vai utilizar... O custo, porque a gente vai precisar criar, né? Capacitar, né? Vai ter que fazer algum curso. E o marketing também. Custo. Custo. Certo. Para a coluna de responsável, eu preciso que vocês identifiquem quem vai ser a pessoa responsável da empresa por cada ação dessa, tá? Certo. Pode ser mais de uma pessoa, tá? Fica à vontade. Tá. Acho que como eu fico com a parte financeira, eu posso ficar responsável por essa parte do preço. A inovação, o Emerson.
E ele é mais atrelado a essa parte de inovação. Uhum. E ao marketing. A gente tem uma Rafaela também na nossa empresa, que ela trabalha com essa parte de marketing. Então, acho que a Rafaela fica responsável nessa parte. Formas de viabilizar. Pronto. Nessa daí, a gente vai identificar a origem do recurso para a gente poder realizar a ação. Então, é um recurso, esse recurso ele vem todo da empresa, tem algum subsídio, ele não tem nenhum custo, pode ser uma ação que não desenvolva nenhum custo também, tá? Ou vocês podem ser o caso de um financiamento. Vou precisar, Rafaela, de fazer um financiamento para poder concluir isso daqui. Uhum. E aí eu preciso que vocês me informem aí. Acho que esse financeiro primeiro, a redução do preço não tem custo, né? Não. Uhum. A inovação em serviços. Quais são as outras opções, Rafaela? Se é um recurso 100% da empresa, se vai ser, por exemplo, um subsídio do Sebrae, se não tem custo ou se vai ser um financiamento. Acho que recursos da empresa, não precisa financiar. Uhum. E talvez no marketing de venda a gente possa pedir auxílio ao Sebrae, né? Já que eles ajudam assim, nesse ramo. É o que eu ia dizer agora, para pedir uma opinião de Rafaela quanto a alguém especialista nessa área. Tá. Mais para frente, aí eu vou dar uma explanação de alguns dos serviços que o Sebrae faz, tá? Hoje a gente vai se concentrar nesse plano de ação e em como a gente vai medir, como a gente vai mensurar esses indicadores e quais são as ações que a gente vai precisar fazer. Ok, Rafael. Tá? Vamos pensar Pronto. na data de início dessa execução da ação, né? Isso. Então, vocês vão precisar me dizer aí qual é a data que vocês querem começar a implantar essas ações e a data de conclusão para a gente ter um acompanhamento, né? Para não ficar uma coisa muito aberta também. Hoje é dia 13, qual a data que fica bom para vocês? Ou quanto antes tá bom? Eu acho que o quanto antes, melhor. Então, a gente pode colocar hoje já que a gente já vai sair a gente já tem algumas das ações e quem vai ser o responsável. E a data de conclusão a gente coloca daqui a uns 2 meses, não, uns 3 meses, né? Antes de fechar o processo meu processo de acompanhamento com vocês, que vai ser de 4 meses, mas para eu ter um status definitivo de que a ação foi encerrada. Certo. Tá? E a gente deixa o último mês para uma avaliação. Então ficaria aí fevereiro, março, abril. Até 13 de abril. Seria, né, a data que a gente pretende finalizar a implantação da ação. Abril, então. Tá. Não, mas aí, para a escolha do preço, acho que isso não demora tanto tempo. Não demora, né? Então pode diminuir aí. Acho que uma semana é o suficiente para a gente debater, porque precisa analisar os custos, né? De quanto que a gente faz essa promoção, de quanto faz. Deixa eu ver na semana que vem qual dia é. Dia 20. 20 de janeiro. Ok. Pronto. Sobre a capacitação, a gente já pode pensar a partir de quando? A capacitação a gente já pode pensar de imediato, não é isso? Entrar em contato com o Sebrae. Ou
o Sebrae seria o marketing, não? A capacitação seria uma coisa mais específica para atividades de recreação para os cães. Então, seria uma busca aí de terceiros, né? Empresas que trabalhem com essa capacitação para vocês, um curso, não sei, algo nesse Pode colocar sentido. semana que vem, Emerson. Eu acho que tem que ter um tempo aí para procurar, levantar o preço disso aí, né? Quanto vai impactar para vocês. Olha, eu queria reforçar, tá? Que o nosso tempo já tá acabando, tá ficando bem extensa a nossa reunião, mas não tá cansativa. Eu vi que vocês ficaram bem imersos nos problemas e nas soluções, e isso é muito positivo. Significa que vocês, além de topar esse desafio, vocês estão super concentrados e querendo atingir as metas. Eu vou pedir que esse plano de ação ele seja atualizado, certo? Porque hoje a gente vai colocar que o status dessas ações não foi iniciada, né? Já que a gente está começando hoje. Mas quando eu pedir novamente o plano, ou quando a gente se reunir de novo, esse status ele tem que estar atualizado. Se for o caso dessa ação, ela está ainda suspensa ou concluída, vocês têm que sinalizarem aí. Se tiver sido suspensa, comunicar o porquê, tá? Porque a gente vai precisar, através delas, identificar e mensurar pelos indicadores que vocês elencaram aí, como é que tá essas ações, né? Se ela tá gerando o impacto esperado ou não, se esse impacto é positivo ou não, se a gente vai precisar repensar essas ações e como é que a gente vai fazer para seguir diante de agora. Tá certo. Certo? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não. Até agora não, tá tranquilo. Acho que a gente agora tem que esperar colocar a mão na massa, né, para executar esses planos de ações. Apareceu uma tela cinza aqui. Salvar a mão no drive. Então a gente finaliza que a gente vai analisar as datas, né, que ficar melhor pra gente. E esses status aqui a gente preenche o quê? Como em andamento. Se vocês conseguirem iniciar hoje alguma ação dessas, aí vocês já podem botar como iniciada, até porque vocês colocaram como data de início a data de hoje, né? Se não for iniciada ainda, é só colocar não iniciado. E aí, se vocês suspenderem em algum momento, né, ao longo dos nossos encontros, sempre justificar para a gente identificar se foi algum problema, se tem alguma coisa que a gente precisa repensar, talvez aquela ação não tenha surtido o efeito esperado e a gente vai pensar em outra, em conjunto, a gente vai alinhando as nossas metas, tá? Tá certo, Rafaela. Então, vai ficar para vocês hoje essa tarefa, né, de implementar e levantar essas informações dos indicadores. E eu vou pedir que vocês me passem por e-mail, tanto o plano de ação e depois esse levantamento dos indicadores que a gente vai usar, tá? O faturamento, o custo e etc. No mais, na próxima a gente se encontra. Obrigada, Rafaela, por suas explicações, foram muito esclarecedoras. Espero que a gente continue nessa sintonia até o final desse nosso projeto. Que a gente consiga, né, enfim, aumentar o faturamento. Obrigada também, Emerson, um prazer, viu? Sempre bom estar com você. Igualmente, muito obrigado, viu, pelas orientações de hoje, e a gente vai dar continuidade e manter a comunicação. Ótimo, ótimo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.